Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição dessa segunda-feira, para atualizar aqui, as informações sobre o nosso Vasco. O dia hoje que, com toda certeza, a informação principal é a entrevista coletiva do presidente Pedrinho, onde ele confirma, o que a gente já tinha adiantado aqui no canal, que Felipe Maestro vai comandar o Vasco aí nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e projeta também, o ano de 2025, o que ele pensa sobre o Felipe, que será o novo treinador do Vasco nesses jogos, e também sobre o que ele pensa de time do Vasco, como ele deseja ver o time do Vasco daqui para frente. A gente vai falar aqui sobre tudo isso. E vamos repercutir aqui também a fala do Pedrinho respondendo o Ramon Dias, o Ramon Dias que deu aquela declaração dizendo que o Corinthians era muito maior que o Vasco, etc e tal. O Pedrinho também falou sobre isso. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando o like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e começa esse vídeo falando da KTO parceira aqui do canal Machão da Gama, e você sabe que o QR Code já está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO, beleza? Temos aí Campeonato Brasileiro rolando, amanhã tem jogo importante e você pode dar os seus palpites lá na KTO, lembrando que a KTO apoia o jogo responsável, então jogue apenas com responsabilidade, beleza? KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, tivemos hoje a entrevista coletiva do presidente Pedrinho, uma entrevista que foi muito longa, tá? Mais de 2 horas ali de entrevista coletiva. Ao contrário do que foi aquela primeira entrevista do Pedrinho, 2 semanas atrás, que foi uma entrevista realmente muito boa, O Pedrinho esclareceu muitas coisas, colocou ali os pingos nos is. Essa entrevista foi um pouco mais confusa, E acabou que de relevante mesmo nessa entrevista a gente teve só a confirmação do Felipe como novo treinador do Vasco da Gama, Pelo menos por esses 3 jogos. O Pedrinho também deixa claro que o Felipe será treinador interino do Vasco ali por 3 jogos. O Pedrinho também fala, sobre a sua relação com o Felipe. Isso acabou gerando algumas críticas, porque o Felipe é amigo pessoal do Pedrinho, e aí fica ali uma coisa meio de conflito de interesse, Enfim, mas o Pedrinho também explicou essa situação. Eu vou colocar exatamente essa parte, onde o Pedrinho diz que o Felipe é o treinador interino para esses 3 jogos, que é muito capacitado, que tem ali os cursos da CBF e que vai comandar o Vasco nessa reta final de campeonato. Confira só. Dito isso, a gente, com a troca, pensou bem e a gente vai colocar o Felipe de forma como treinador interino. Felipe vai ser interino. Ele vai cumprir os 3 jogos restantes. Bom, essa foi a melhor decisão por diversos aspectos. Felipe é um cara muito capacitado, é um cara que tem todas as licenças da CBF, que eu credencio, obviamente, sentado no banco de reservas. É um cara que está no dia a dia do treinamento, que conhece todos os atletas, característica individual, personalidade. E para uma reta final de 3 jogos seria um risco você trazer um treinador jovem, sendo que a gente precisa de uma representatividade para alcançar os nossos objetivos. Já emendando uma situação que eu sei que surgiu aí sobre o Felipe ser meu amigo, sobre essa questão, o Felipe é meu amigo, é muito além na realidade de um amigo, ele é um irmão, mas eu jamais colocaria qualquer pessoa que não fosse capacitada para essa área. Então, obviamente, tem a segurança, porque se vocês trabalham, obviamente, vocês botam alguém da confiança de vocês para estarem do lado de vocês não botam ninguém que vocês não confiem, desde que essa pessoa seja capacitada. Então, para ficar claro, o Felipe é o treinador interino para esses 3 jogos até o término do campeonato. Então tá aí, Agradecer também o pessoal aí do Na Torcida Vascaínos pelo vídeo. Léo Lacerda, meu amigo, tamo junto. Bom,
Nessa entrevista coletiva, o Pedrinho também falou sobre o que ele espera, né, do time do Vasco. O Pedrinho se mostrou muito incomodado com a forma como o Vasco vinha atuando nos últimos jogos. Disse até que teve jogo que o Vasco venceu e que ele ficou chateado do mesmo jeito, porque o time não performou. E ele deixou claro ali a insatisfação, né, pela forma como o Vasco vem jogando. E realmente, né, nos últimos jogos foi uma coisa constrangedora a atuação do Vasco. O último jogo, então, contra o Corinthians, o Vasco levou de 3, mas poderia ter sido muito mais, porque foi um amasso ali do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. E nessa fala, o Pedrinho, de certa forma, dá até uma alfinetada, né, no Rafael Paiva, porque vocês lembram que o Rafael Paiva, na sua última entrevista coletiva, ele disse que a torcida do Vasco é muito exigente, né? Que a torcida do Vasco vai a muito jogador, cobra muito jogador, é a torcida que mais vai a jogador no futebol brasileiro. Uma fala muito infeliz do Rafael Paiva. E o Pedrinho dá ali essa alfinetada, né? Dizendo que não, a torcida do Vasco não é nada exigente, a torcida do Vasco está aí sofrendo há 40 anos, a torcida do Vasco, o que ela deseja é um time que corra, é um time que dê a vida, é um time que luta, e é isso que ele quer do time do Vasco, né, sobre a gestão dele. Então o Pedrinho fala, né, sobre o que ele pensa, a ideia que ele tem sobre o time e também dessa cutucada no Rafael Paiva. Confira só. Do Vasco, ela é zero exigente. Ela só quer que lute. Ela só quer que honre. Ela não está em busca nem de um craque, de um gênio. Ela só quer um time que deixe a vida dentro do campo. E é isso que eu vou fazer. O jogador pode ser craque, pode ser limitado, mas ele tem que sair dali de campo honrando o torcedor do Vasco. A torcida do Vasco merece um time que deixe tudo em campo. E ela reconhece isso. Então, assim, a torcida do Vasco é zero exigente. Zero. Está 40 anos sofrendo um monte de sacanagem. Então ela é zero exigente. Então o que a gente quer é só que o Vasco seja competitivo. Tá aí, né? Tá aí. Eu acho que foi realmente uma cutucadinha aí no ex-treinador do Vasco da Gama. Agora, essa aqui não tem achismo, né? Foi uma resposta direta a Ramon Dias. Pedrinho também deu a declaração ali sobre Ramon Dias, rebateu, né, as falas de Ramon Dias, atual técnico corintiano, que disse que a equipe paulista é muito maior institucionalmente que o Vasco. O Pedrinho se manifestou e respondeu o ex-técnico do Vasco. Confira só. E já engatando na pré-temporada, que eu estou me segurando para não falar, mas eu não consigo. Do calendário? Não, do Ramon Dias. Ele com certeza ele não sabe o tamanho do Vasco. Com certeza ele não sabe. Por isso ele falou aquela besteira que ele falou. E por isso que ele fez algumas coisas aqui. Ele não sabe o tamanho do Vasco. Ele não sabe o tamanho da torcida do Vasco. E se ele acredita em algumas pesquisas, ele está muito enganado. Ele está muito enganado do que é o Vasco. Tá aí, né? Tá aí. Saiu em defesa do Vasco. Eu acho que nessa parte o Pedrinho mandou muito bem. Ramon Dias foi muito ingrato, né? Foi muito ingrato com a torcida do Vasco, principalmente, que foi uma torcida que o tratou muito bem e que o levantou novamente na sua carreira. Mas é isso, eu acho que destaquei esses pontos aqui da entrevista coletiva do Pedrinho. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Como eu disse no início do vídeo, eu acho que foi uma entrevista pouco produtiva. Realmente foi uma entrevista pouco produtiva. De produtivo mesmo, a gente teve aí a confirmação do Felipe. De resto, foi falado muita coisa que já tinha sido falada na coletiva anterior. Tô ficando por aqui. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui!